Olá pessoal, graça e paz a todos, tudo bem? Deus abençoe. Estamos chegando para mais um podcast. Ó, que alegria, vamos falar aqui da palavra de Deus ao seu coração, tá? Isso, estamos aqui ajustando tudo, né, para começar o nosso bate-papo aqui dentro da palavra, para que você seja orientado por Deus, para que você seja alcançado pelo Espírito Santo. Do meu lado está aqui, né, o presbítero, que é uma bênção. Olha aí, homem de Deus, e também vai estar conosco. Hoje vamos falar de mais um trecho da palavra de Deus. Nós tivemos aí um culto de mulheres e homens juntos, né, das mulheres vitoriosas, e foi tremenda a palavra. Tudo foi direcionado pelo Espírito Santo e nós fomos tocados pelo poder de Deus, né? O Espírito Santo, ele falou poderosamente, né, na nossa vida, e fomos abençoados. Mais um pouco para cá aqui. Isso, vamos lá. O nosso querido evangelista Claudemir, né? Nós vamos falar aqui da palavra de Deus. E antes, cumprimenta o povo aí, meu amado. Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma noite, né, para falar da palavra de Deus, né, trazer alguns esclarecimentos, né, edificar algumas pessoas. Estamos aqui, irmão, nessa noite, depois de um culto aqui abençoado, como o pastor já falou, né, onde Deus falou tremendamente, falou no íntimo, no coração do povo que aqui estava. E a gente estamos aqui, irmão, dando continuidade àquilo que já foi iniciado nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, você pode compartilhar essa página agora, tá? Compartilhe, vai marcando pessoas, vai divulgando, tá? Porque eu tenho certeza que cada pessoa que receber essa palavra será totalmente abençoada pelo nosso Deus, tá bom? E hoje nós vamos falar de um assunto importante, a importância de tirarmos a pedra. Por favor, pode ler pra gente aí, tá? E você vai conferir dentro da palavra de Deus o texto sagrado que Deus entregou para nós debater nesse podcast hoje. Vamos lá. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmão, ela se encontra aqui no livro segundo, escreveu João, louvado seja Deus, né, apóstolo de Cristo, louvado seja Deus. João capítulo 11, louvado seja Deus, né? Está aqui, irmãos. Bendito seja Deus. Eu vou ler o texto, porque aí já fica uma coisa mais, assim, já, né, aleluia, os irmãos já vai ter a leitura, né? E a gente vai dar depois a explicação, a resposta. Amém, irmãos? O tema é a morte do amigo Lázaro, louvado seja Deus. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta, estava doente. E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tendo dito essas palavras, prosseguiu, explicando-lhe: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo,
vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre, por não ter estado lá, para que agora possas crer. Sendo assim, vimos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, aos seus companheiros discípulos: vamos também nos para morrermos com ele? Louvado seja Deus. Aleluias. O versículo que nós estamos procurando está um pouco à frente, viu, varão? Deixa eu tentar abreviar aqui. Glória a Deus. Aleluias. Ok. Aleluia. Então, enquanto ele está localizando, a leitura que ele está fazendo é exatamente do tema que nós vamos falar hoje, tá? A importância de nós tirarmos a pedra. Tirar a pedra. A pedra, dentro desse contexto aqui, era um objeto fundamental para que o milagre de Jesus fosse complementado. Então, Jesus seria suficiente para realizar o milagre. Mas quando ele pede para tirar a pedra, Jesus ele vai revelar a importância do homem fazer a parte dele. Então, eu vou crer dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui, que o milagre do Senhor acontece mediante a minha fé e a obediência. Então, eu preciso seguir a vontade de Deus, a vontade do Senhor, mas eu preciso fazer a minha parte também. Por exemplo, qual foi a ordem de Jesus? Que todos, não é, que estavam ali pudessem presenciar o remover da pedra. Então, para que Lázaro fosse ressuscitado, além da ordem da voz de Jesus, necessário seria também que o povo tirasse a pedra. A pedra. Pode ler, querido. Aqui, bom, encontrei, né? Capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 39. Então, determinou Jesus tirar a pedra. Preveniu-lhe Maria, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Olha aí. Então, pelos olhos da carne, pelos olhos normais, ele estava em decomposição, né? Quando uma pessoa morre, não demora. 24 horas as bactérias que há dentro do nosso próprio corpo, as bactérias começam a devorar, né, os órgãos, o sangue se transforma em água, né? Os órgãos começam a se desfazer dentro do corpo, as células começam a se rasgar. Então as bactérias, elas começam a trabalhar na desconstrução do corpo. Que interessante, né? Ela trabalha na desconstrução. Agora, então a situação de Lázaro já era de decomposição. Então, se a gente analisar cientificamente falando, embora a Bíblia ela já dá a evidência disso, porque fala que o corpo já cheirava mal, né? Cheirava mal. Então, esse cheirar mal, o meu amado Claudemir, vai trazer a certeza que Lázaro, primeiro, estava morto mesmo, e que ele já estava num estado avançado de decomposição. Glória a Deus, né? Segundo, né, uma lenda judaica, né, dizia que um homem ele poderia ressuscitar, né, já estando morto até o 3º dia. Exatamente. Né? Isso era uma lenda, era um costume da época lá, ou seja, existia esse mito aí, essa lenda. E Jesus, sendo judeu e sabendo da história da lenda, né, ele espera 4 dias, para que não houvesse nenhuma dúvida de que o morto, ou seja, o falecido, de fato havia
Ou seja, de fato estava morto mesmo, né? Para que não tivesse nenhuma sombra de dúvida. Louvado seja Deus. É porque Jesus, irmão, ele tudo que Jesus faz, irmão, ele prova, né? Ele mostra, ou seja, os fatos aparecem. Louvado seja Deus, né? Então, não era esse milagre que seria algo duvidoso, né? Não seria esse feito de Jesus que ficaria para a história de uma forma, sabe, meio que tipo, na dúvida, né? Uma coisa que nem todos acreditariam. Então Jesus, ele espera, né? E havia ali muitas pessoas, inclusive a família de Lázaro estava lá, né? E todos viram, irmão, aleluia, o milagre, né? Todos viram que de fato, né, aleluia, apesar de Lázaro já estar naquele estado de decomposição, né, quando o Senhor, irmão, ele libera uma palavra, né, Lázaro, ele volta à vida, irmãos. Porque ou seja, a própria palavra é vida, né? E a vida, através da palavra, ela traz aquela pessoa que estava morto, né? Ou seja, ele desperta ali, aleluia, e traz Lázaro de volta, irmão, ao mundo dos vivos. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que chama atenção aqui, o Claudemir, né? Olha aqui, ó. Ele estava enfermo. No versículo 1 do capítulo 11. Depois, a Bíblia vai mostrar que ele já estava morto. Cheirava mal. Sim. Aí vai ter uma parte muito importante antes do que eu vou introduzir aqui, que é o remover da pedra. Sim. Por que Jesus, ele precisou de alguém para remover essa pedra? Ele não tem poder suficiente para tirar a pedra? Ele não poderia dar uma voz de comando assim, ó, pedra, sai da sepultura? Por exemplo, ele não deu o comando lá na tempestade, quando Pedro, Tiago e João estavam no meio do lago da Galileia, e aí se levantou aquela tempestade na alta madrugada, e aí Jesus, despertado, repreendeu, né, a fúria do vento, mandou que o mar se calasse, e o vento obedeceu, e o mar também. Tanto é que ele falou assim, um grande profeta se levantou entre nós. E por que na questão de Lázaro, ele pede para remover a pedra? Olha, bicho, isso é muito interessante, né? Eu acredito que Jesus já queria que as pessoas que foram mover a pedra, eles fossem os primeiros a ser testemunha do milagre. Exatamente. Né? Já vai ficar, tipo assim, em evidência. Tá vendo? Vocês serão os primeiros a ver, né? E ali... E acontece, irmão, aleluia, eles vão lá, removem a pedra e vê Lázaro, irmão, tipo de pé, né, e tentando caminhar todo enfaixado. Sim. Louvado seja Deus, né? Então eu acredito que o objetivo de Jesus era esse, fazer com que aquelas pessoas ali fossem os primeiros a testificar do milagre. E tem um detalhe muito importante, a pedra aqui nesse contexto seria a lei. Então Jesus não veio para aniquilar a lei, abandonar a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Se Jesus remove a pedra, Jesus estaria violando a lei. Como você disse no início, era um costume dos judeus esperar 3, 4 dias para ter a certeza que o cabra está morto. De fato. Não é verdade? Sim. Então, se Jesus fosse lá e removesse a pedra, Jesus estaria interferindo na lei que foi colocada dos judeus. Olha só. Então ele fala o quê? Então ele pede para alguém remover, ou seja, a lei é dos homens, a graça é de Deus. Sim. Então você vai remover a pedra. Agora eu vou trazer o milagre. E aí isso vai ser uma grande prova, que Deus está dando isso aqui agora, o meu amado, que quando Jesus morre, ele também passou pelo vale da sombra da morte, como Lázaro passou. E Jesus também ressuscitou. Só que interessante que Lázaro ficou 4 dias e Jesus, ele ficou 3 dias. Porém, meu amado, por que o corpo de Cristo não entrou em decomposição? Porque quando ele morre, ele já vai direto no inferno. Vai pegar a chave da morte e pisar na cabeça da serpente. Então o estado do corpo de Cristo não foi decomposto.
Por isso que no caso de Jesus, o anjo apareceu para Maria quando ela foi lá ver o corpo de Jesus. E quem que removeu a pedra? Olha aí. Foi o anjo. O anjo. Então, porque já agora era no campo ressurreto, era o campo da ressurreição. Então, o campo da morte é o campo do homem. O campo da ressurreição é o campo de Cristo. Aí o anjo vai lá, remove a pedra para provar para a mãe, olha, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Então, o corpo de Cristo não entrou em decomposição, porque ele morre para o mundo, mas ele já estava ressuscitando no Espírito. Glória a Deus. Você vê que isso que o Varão acaba de falar é muito profundo, né? Porque eu particularmente, eu nunca tinha refletido. Não, mas isso sobre... veio aqui também. Então, eu nunca tinha pensado. Não li em lugar nenhum. E a gente vê que tem fundamento, que realmente era outro pensamento ali. Na verdade, a gente vê, era outro propósito, né? Você vê que Jesus, ele sabia o que ia acontecer com Lázaro. Isso, né? pela sua onisciência. Quando ele fala assim, quando Lázaro adoece, ele falou que, olha, essa doença não é para morte. Não é para morte. Verdade. Né? Então ele sabia que, olha, não é o fim. Isso. Né? Não é o fim. Né? No caso de Jesus, ele já sabia, eu vou, mas vou voltar. Lázaro não sabia, mas Jesus sabia o que ia acontecer na vida de Lázaro. Exatamente. Né? E na vida dele, ele já sabia, eu vou, né? Vou ficar 3 dias lá, vou resolver. É como se ele foi... Na verdade, Jesus morreu para resolver um problema da humanidade. Né? Quando ele vai lá no inferno e pega a chave da morte do inferno, ele está falando, a partir de hoje, eu tenho poder sobre isso. Verdade. Poder sobre isso. Então, irmão, a gente vê que Jesus, ele tem, irmão, até hoje, ele sempre teve, mas agora bem mais do que no Velho Testamento, o poder sobre a morte. Exatamente. Né? E ele sabe o que vai acontecer. Sabe? Porque você vê, quando a notícia de que Lázaro morreu, não abala Jesus. E se você observa o texto, ele era amigo. É amigo. Então, e todo amigo fica abalado. Natural seria. Então, a certeza dele era tão grande do que ele poderia fazer pelo amigo, que fez com que ele fosse ali consolado, né? Uma coisa interessante, bispo, quando ele recebe a notícia, ele entende, já os discípulos não. Porque não tinha visão espiritual. Ou seja, nem todo mundo que está perto de você está pronto para receber, ou seja, está preparado para receber o que você vai receber, para entender, para ter o grau correta, do entendimento. Correto, né? Essa é a palavra. Ou seja, Jesus, ele recebe a notícia e ele entende. O discípulo vai pensar que se trata de um sono. Exatamente. Ele foi dormir, então ele está melhor, você pode ler o texto. Você vê que muitas pessoas, elas vão à igreja, elas têm uma vida religiosa, ela segue as doutrinas, segue todo aquele ritual, etc, 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 mas na prática ela não crê. Verdade. Porque Jesus, ele estava tão seguro de tudo que ele estava falando ali, que os discípulos, eles estavam assim, andava com Jesus, conversava com Jesus, mas parece que eles dormiam, eles não acreditavam. E por não crerem, bispo, a vida deles não tem mudança. Eram seguidores. Seguidores. E a gente vê que nos dias de hoje ainda há muitos seguidores. Eles seguem, eles dependem do outro, dependem da oração de alguém, mas eles mesmos não oram, eles mesmos não se entregam. Por exemplo, se você não fazer um convite, ele não vai para a igreja. Não vai. Ele não vai. E tem casos, a gente conhece irmãos que tá 30, 20 anos, de 30 a 40 anos na igreja e ele continua sendo a mesma pessoa. Exatamente. Por quê? O que traz mudança a você ouvir a palavra é você acreditar. E uma vez que você crê, você agora se disponibiliza a praticá-la. Isso. E o evangelho, irmão, o evangelho é prática. Você só vai ter mudança na sua vida, né, a partir do momento que você começar a praticar. Enquanto você for só apenas um ouvinte,
nada acontece. Aí vai entrar numa questão de conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Ou seja, há pessoas que conhecem a letra, né? Elas têm... por exemplo, você pode fazer um curso numa faculdade sobre teologia, você pode estudar teologia na visão cristã, evangélica, você pode estudar a teologia na visão católica, etc. e tal. Mas o conhecer não quer dizer que a pessoa é sábia. Não quer dizer. Então, a sabedoria ela não vem pela literatura. A literatura traz o conhecimento. Você conhece a causa, mas a intimidade é a entrega. E a entrega nada mais é do que a obediência que você está falando. Sem obediência, e como a gente falou, né? Fala de obediência, a gente volta em Abraão. Por que Abraão, ele venceu, né? É considerado o pai da fé, né? E conseguiu atingir tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. Só obedecendo. Porque ele se prontificou a executar, ou seja, a obedecer tudo aquilo que Deus ordenava. E é por isso que isso vai se cumprir nos dias dessa família. Aliás, família esta que Jesus tinha um carinho. Lázaro, que era o amigo, né? Tem um versículo que uma banda famosa, secular, chamada Racionais MC, não sei se é do seu tempo, essa banda, que eles gravaram uma música dizendo Jesus chorou. Aí todo mundo ficou, nossa, o Racionais gravou essa música, Jesus chorou, aquela voz dele. E aí há uma controvérsia que seja até o menor versículo da Bíblia. Há uma controvérsia. Então presta atenção no que nós estamos falando. Lázaro era o amigo íntimo, porque Jesus chora. Ali estava Maria, aquela que debruçou aos pés de Jesus dentro de casa para ouvir a palavra. E estava ali a Marta, aquela que só se preocupava com o trabalho, também estava ali sofrendo, porque a morte, isso aqui é forte, a morte reúne famílias. Sim. E Marta estava ali. Simão Pedro, segundo a história, era marido da Marta. Então Marta era esposa de Simão. Tanto é que quando vem a ressurreição de Lázaro, Jesus vai na casa de Marta, Jesus vai na casa de Simão. Sim. Simão, eu não estou afirmando, mas segundo a história, Simão, ele era marido de Marta. Então Jesus foi na casa de Simão quando ressuscitou Lázaro, né? Então ele foi rever o quê? A família. Então quando nós observamos essa palavra, aonde entra o termo da obediência? Aí nós vamos voltar no termo da pedra. Jesus não podia remover a pedra, porque a pedra ali simbolizava a lei, era um costume judaico dos judeus. Jesus teve que cumprir a lei. E Jesus veio trazer o quê? A ressurreição, que é a graça, que é o milagre. Então, para que o milagre aconteça, alguém tem que fazer alguma coisa. É verdade. Não existe. Você que está me acompanhando nesse podcast aqui, você que pode até fazer o seu comentário, deixe o seu comentário, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, para sempre que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado, e compartilhe aí, deixe o seu comentário. Então, não existe um milagre sem a participação humana. Não existe. Dentro desse contexto, não. Então, Jesus poderia falar, Lázaro, sai para fora. Lázaro iria sair, iria ficar batendo na porta, assim, ó. Lázaro ia ficar batendo na pedra. Jesus não podia remover a pedra era a lei. Ele não podia. Então, quando alguém cumpre a lei que remove a pedra, entra a graça, que é a ressurreição. Então, aí Lázaro sai para fora. No momento que Lázaro sai para fora, ele sai no formato de múmia. Porque não tinha como ele soltar as próprias mãos. É fortíssimo. É verdade. Ele precisou de uma ajuda ali depois para, né, para se desenrolar. Outro detalhe para mexer com a cabeça do alagoano aqui, que eu gosto muito desse cabra aqui. O morto, logicamente que os tímpanos são desligados, né? Sim. Que é a nossa audição. O cérebro, ele não processa mais porque falta ar, né? O coração para, não circula o sangue, falta ar no cérebro, o cérebro morre. Então, os tímpanos são desligados. Como que Lázaro ouviu? É forte isso? Olha aí. Então, o que Jesus veio trazer, irmãos? Jesus veio quebrar mesmo o natural. Sim. Ele veio quebrar o coração dos incrédulos. Rapaz, tira a pedra, que eu vou dar um grito. O cérebro dele vai voltar a funcionar. O ouvido dele vai voltar a acompanhar. Ele vai me ouvir. Sim.
E Jesus, a voz de Jesus, ela ecoa no mundo dos mortos. Então, quando alguém remove a pedra, Lázaro sai. Então, o meu amigo, o que significa esse tirar a pedra nos dias de hoje, hein? Hoje, trazendo para os dias de hoje, tirar a pedra é o mesmo que dizer, olha, tire a incredulidade. Tire a incredulidade. Tire a dúvida. Tira tudo aquilo que atrapalha. A pedra aqui é tudo aquilo que atrapalha do cristão ter um relacionamento com Deus. Agora, você falando isso, Deus está falando com a gente mesmo. Então, quer dizer, tem pessoas que ela está a um passo da ressurreição, a um passo do milagre, mas ela já ouviu o comando de Jesus, tire a pedra. Sim. Mas ela fica ali, ela mantém a pedra fechando, né, a sepultura, fechando a cova, fechando a ressurreição na vida dela. Pois é. E isso faz, bispo, com que a gente veja que ainda há velhos homens e velhas mulheres dentro da igreja. Por não dar essa legalidade, ou melhor, por não tirar isso, que seria impedimento. A legalidade para Deus operar na vida dele e dela, entendeu? Então, ou seja, enquanto houver a dúvida, enquanto houver a incredulidade, né? Enquanto houver os portão fechado ali no coração, isso aí, enquanto tiver esse tipo de coisa, Deus não tem como operar. Pode vir para a igreja todo dia. Sim. Pode chegar às 7 horas e sair às 9. Pode estar aqui todo dia e ouvir, né? Mas não tem mudança. Sim. Por que não tem mudança? Porque ainda há uma barreira, ainda há uma pedra, ainda há um portão fechado, ainda há um cadeado. Sim. E Deus só entra depois que o homem abre a porta. Quando o homem abre a porta, quando o homem tira a pedra, então um milagre acontece. Talvez tudo que essa pessoa precisa fazer é só ouvir Jesus. Agora, hoje nós estamos num tempo, meu amado presbítero, a gente está num tempo do mimimi, do questionamento. Você está entendendo? Ele está falando, deixa eu pesquisar no Google. Antigamente não, o profeta falava, o povo obedecia. Não tinha esse negócio. Agora é um mimimi. Se você fala uma palavra, eu não gostei. Quer dizer, então a profecia só é de Deus quando massageia o ego. Quando vem uma correção, quando vem uma ordem, a pessoa não é de Deus, então. E a Bíblia diz assim, irmãos, que se estais sem disciplina, né, você é bastardo e não filho. Olha que fundo isso aí. Entendeu? Então, assim, o Senhor, ele corrige e disciplina todo aquele que toma por filho, todo aquele que ele escolhe, que chama por filho. Então, a pessoa que está dentro da casa do Senhor e ele é um rebelde, é uma pessoa que não respeita a palavra, não respeita pastor, não respeita a liturgia do culto, não respeita a hierarquia da igreja, ele é um bastardo. Não é, o filho obedece. O filho obedece. O filho obedece. Porque o filho, ele reconhece a autoridade do pai. Vamos voltar lá de novo. E a dependência do pai. Então, eu tenho que obedecer meu pai, porque dependo dele. Aí vamos voltar no que você disse lá no início de Abraão. Abraão não questionou. Abraão obedeceu. Né? Então, o Abraão obedeceu, por isso que ele viveu a promessa. Isaac obedeceu, ele aprendeu com o pai. Agora, Jesus também obedece. Quando ele pede para tirar a pedra, alguém obedece. Então, gente, não existe segredo. Quando a pessoa questiona, é porque ela está duvidando da ordem. E quando Jesus deu a ordem, tire a pedra. Jesus, meu irmão já cheira mal. Meu irmão já está em decomposição. É os crentes mimimi. Eu tenho que fazer uma campanha. Eu tenho mesmo que fazer 7 cultos. Eu tenho mesmo que acordar cedo. Eu tenho mesmo... Entendeu como é que é? E o mais interessante, bispo, é que a Marta aqui, ela já sabia da fama de Jesus. Ela conhecia. Ela conhecia. Então tá pegando fogo o debate. Que observe. Ela era amiga de Jesus, certo? Certo. Ou seja, quando Jesus começa o seu ministério, isso é notório em toda Israel. Suponhamos, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, certo? Certo. Mas suponhamos, o comerciante foi até Jerusalém,
comprar, vamos lá, vou comprar trigo, certo? Certo. Então, ele vai em Jerusalém e ele fica sabendo que tinha um tal de Jesus que operava milagre. Ele chega em Betânia e fala, olha, tem um tal de Jesus lá em Jerusalém que curou o... Ele já vai dar informação. Porque naquela época as coisas funcionavam desse era jeito. Era o boca a boca. Não tinha Facebook, não tinha nada internet. disso. Era boca a boca. Não tinha telefone. As pessoas iam até... Vamos lá. Foi até o Monte das Bem-Aventuradas. Ouviu lá Jesus pregar 5 horas o sermão da bem-aventurança. Aí chegava na sua terra, né? No final da tarde ou à noite, falava, rapaz, ele ia contar pro vizinho dele. Rapaz, eu ouvi um ensinamento hoje, uma palavra. O homem pregou 5 horas de relógio e não cansou ninguém. Olha aí. O homem tinha palavra, ou seja, Marta sabia do poder, da autoridade que estava sobre a vida de Jesus. É aquele crente que ele vem na igreja, ele conhece Jesus, conhece a palavra até melhor do que o pregador, Sim. mas ele fica questionando, ou então ele fica preocupado, ó, o culto tá rolando, amanhã, segunda-feira, tem que acordar cedo, tem que pagar o aluguel, tem que... E sendo que se ele prestar atenção como Maria prestava, amanhã o milagre já vai estar pronto. Entendeu? Sim, e você vê, aí você cita Maria, você vê, era 2 irmãs. 2 irmãs. Receberam a mesma educação. Do mesmo pai, do mesmo criaram mãe. do mesmo lar, né? É. Tinham a mesma fé. Eles eram judeus, certo? Isso. Aprenderam com a Torá. Maria conhecia Jesus. Marta não. Então nós vamos cair naquilo que a gente conversava até fora do ar, né? Sim. Entre o conhecimento e a intimidade, né? Porque você vê, Maria, ela entendia de sacrifício. Ué. Ela fala, quando ela pega o perfume caro, que foi falado nessa noite aqui hoje, entendeu? Ela está sacrificando. Ela está entregando. Ela está entregando algo precioso. Honrando. Ou seja, quando você sacrifica a Deus, você está entregando algo precioso. Suponhamos, quando você vai jejuar, você está entregando preciosidade, ou seja, seu tempo. Deus não quer migalhas, irmão. Não. Ele não quer migalhas, ele quer o nosso perfume. Ele não quer assim, sabe, parte do corpo de uma pessoa. Ele quer o corpo inteiro. Toda a essência. Toda a essência. Não adianta você dar a sua voz. Porque, por exemplo, se eu canto, mas o meu coração não é de Deus, o que vai adiantar isso? Aquilo não passa de... Se eu discurso uma palavra que eu vou lá, leio, decoro e falo, mas não tem essa essência, eu não estou totalmente entregue ao Senhor. Eu sou um religioso. Não, você, na verdade, você nada mais é do que um ator. Um ator, é verdade. Você está interpretando a Bíblia. Por exemplo, você pega aí um ator famoso aí, global. Antônio Fagundes. E dá para ele o Salmo 91. Ele interpreta. Eu quero que você fale. Ele vai ler o Salmo 91 com aquela expressão. Quer uma prova disso? Um grande jornalista, um monstro. Já sei quem é. Cid Moreira. Sim. Né? Ele interpreta. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas a pessoa só vai saber o que é esconderijo do Altíssimo quando ele tem uma experiência. Ele vai precisar caminhar para ele entender. Exatamente. Entendeu? Ou seja, porque na caminhada se obtém o quê? Intimidade. Né? Quando você caminha com alguém, suponhamos, a gente está uma semana junto, né? Vai fazer uma semana. Por aí. Nós já temos uma certa intimidade. Não, e outra, é uma leitura assim, espiritual muito profunda, né? Então o que acontece? Para isso tem que ter o quê? A caminhada. Né? Tipo, se alguém não tem a caminhada, se alguém não tem a trajetória, se alguém não tem, né, ali a jornada, ele vai ficar apenas com a letra. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pediu para um dos seus discípulos, sabendo que ele não tinha. Sim. Qual que era a resposta que Jesus queria? Olha, mestre, o pessoal não tem o que comer, mas basta uma palavra do Senhor e a gente pode conseguir essa comida. Mas ele não falou isso. Senhor, a gente só tem aqui 150 denários, ele começa a colocar problema, desculpa, dificuldade, entendeu? Não era isso que Jesus queria ouvir dele. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente que está com você no dia a dia, mas não te conhece. Não conhece, rapaz. Passa 5 anos, 10 anos, 30 anos. Olha, teve inclusive, saiu em Maringá, no Paraná, um casal, né? Um homem de 47 anos matou a ex-companheira de 27. Eles estavam juntos há 5 anos. Terminou o relacionamento. Pelo que a gente vê no vídeo, ela foi até um estacionamento de algum lugar, parece apartamento. Ela tira a mala do porta-malas, tira a mala do banco de trás do carro, dá para ele e faz um gesto assim, ó, que diz, tchau, acabou.
Ela entra no carro, bate a porta, ele saca o revólver, pá, e mata ela. E aí automaticamente ele vira para a boca e se mata, se suicida. Agora eu te falo, 5 anos ela não percebeu que esse camarada podia matar ela. Podia matar. Isso está provando o que você está falando, gente. Então tem gente que anda, que conversa, até dorme, mas não conhece. E já o menino dos 5 pães, ele não conhecia Jesus como os discípulos conheciam, mas ele obedeceu. Obedeceu. Porque, olha só, bispo, ele ofereceu, sacrificou, igual Maria. Porque, observe, bispo, na hora que Jesus pergunta, né, fala, alimenta o povo, é como o senhor acabou de falar, olha, nós não temos nada, certo? Mas eu sei que o senhor tem autoridade. Ele queria ouvir isso. Eu sei que você pode mudar, dá bom pra eles. Ele queria ouvir isso. Observe, vira o coxo andar, vira o cego ver. A viúva, né? o filho da viúva ressuscitar. Viu ele acalmar o mar, a tempestade. Viu ele a grande pesca. Isso, né? uma pesca então maravilhosa. o camarada falou, Senhor, isso aqui é pouco pro senhor. Esse é café pequeno. Né? Senhor, abre a padaria lá no céu lá e dê pão pra eles. Ele não preparou para os pescadores brasa, peixe, pão? Então o que Jesus ele quer ouvir de nós? Ele quer ouvir de nós a palavra obediência, dependência. A gente tem que pregar hoje para uma geração de mimimi, questionadores, se Deus está usando, será que está na Bíblia? Será que não está? Então fica aquele questionamento que são os religiosos. Você hoje pode aprender com Marta 2 lições. Cuidar dos bastidores é importante? Cuidar do mundo físico é importante também Mas Maria não era tranquila, ela não era sossegada, ela sabia aproveitar o momento. Ou seja, se está rolando o culto, viva o culto, meu irmão. Sim. Não fica preocupado com o final do culto, que hora que vai terminar, o que vai acontecer. Não, viva o culto. Maria, ela também era dona de casa, arrumava a casa também. Só que, poxa, Jesus está ali. Então, nada agora é mais importante do que a presença. E isso que você fala é muito profundo, porque observe, ela estava recebendo Jesus na sua casa. É uma presença ilustre. Ou seja, rapaz, talvez essa seja a última visita dele. Tá entendendo? Então eu tenho que desfrutar disso. Sim. Eu não sei quando que ele vai voltar mais, né? Claro. Então vamos desfrutar. Ou seja, era um ilustre, né? E o nosso amigo. Nem todo dia a gente recebe um amigo na nossa casa. E agora, outro comparativo com base no que você está citando aí, meu filho. Você é muito sábio também. Talvez Marta confundiu a amizade. Ele é amigo, ele é brother. Na cabeça dela, ele vai vir aqui toda hora. Um detalhe, o senhor é casado, né, com a minha sobrinha. De repente, tanto a Mariana é usada como você é usada. De repente, Deus está te dizendo, é meu marido, eu durmo com ele todo dia. E Deus está tomando a sua boca. Pra falar, isso aí. É meu amigo. Mas ele conversa comigo todo dia. E às vezes Deus está usando a boca, está usando a palavra. Porque Deus, isso que o Vaso está falando aqui, isso é muito profundo, porque Deus, varão, ele usa quem está perto. Exatamente. Suponhamos, eu acredito que aqui em Mandaguari, né, existe muitos profetas. Suponhamos, Deus tem uma mensagem para falar, né, com o bispo aqui. Deus não vai pegar um profeta lá do Rio Grande do Norte, né, lá do extremo, lá de cima, né, do país, lá da extremidade, para trazer até aqui, o sul do país, para entregar uma mensagem para um profeta que está aqui. Sendo que aqui, se ele virar a rua, tem profeta. Exatamente. Né? Então, tipo assim, Deus, irmãos, vai usar quem está perto. E vai ter ocasião que Deus vai usar o pai, a mãe, um irmão. É só o cristão ter sensibilidade e o discernimento para entender que Deus está falando com ele. Aquela voz é a voz de Deus. É a voz de Deus. Aleluia. Foi o que Marta entendeu. Sim. Aliás, foi o que Maria entendeu. Ele é nosso amigo, ele toma café em casa, mas pera lá, ele é Jesus. Pronto. Valoriza. É o ministro de Deus que está aqui hoje. Tipo assim, é o amigo, mas é o ministro do Deus que está aqui hoje, entendeu? Então, tipo assim, ela teve esse discernimento. Vamos mandar abraço. Deus abençoe, um beijo. Está fazendo falta a Karen Oliver, cantora, filhona. Ela está elogiando aqui o nosso podcast. Ela diz, falando de alimento, vocês já jantaram? Estamos esperando. Ela está elogiando, né, falando sobre aqui a mensagem
de nós. A dona Onice Barroco, um abraço para a senhora. Quem está também comentando aqui no nosso no YouTube, porque depois vai subir para o YouTube, eu quero que você faça duas coisas. Olha, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe, tá? Nós estamos programando aí, o nosso querido vai fazer uma viagem, mas Deus confirmando a volta dele, nós vamos fazer uma série de mensagens. Sim. Abordando vários temas. Por exemplo, ó, tirar a pedra, só aqui já abre um leque para vários assuntos. Sim. Olha onde nós já estamos falando. Já estamos falando da intimidade de amigo e profeta. Então, nós temos que saber quando Jesus é amigo e nós temos que saber quando Jesus é servo. Porque Sim. teve ocasião que ele chamou os discípulos de servo. Mas teve uma ocasião que ele disse também, já não vos chamo de servo, mas te chamo de amigo. Então nós temos que saber qual o momento que Jesus está sendo na nossa vida. Há momentos que ele é o amigo, que é o consolador, mas há momentos que ele é o Senhor. Como Senhor, nós temos que obedecer a ele. Sim, acabou. sim. Não tem o que questionar. É verdade, isso é bem isso aí, porque você vê que amigos, ele fala do quê? Ele fala de intimidade. Claro. Né? E você vê, tem coisas que... isso que você falou me leva às revelações. Tem situações que Deus te revela, não é nem para você transmitir para a igreja e nem para alguma pessoa. Deus está falando, olha, eu estou te revelando porque eu sou teu amigo, eu quero que você veja algo. Rapaz, que profundo. Tipo, eu quero que você veja algo. Pronto, ó, tô te mostrando aqui. Não é para você transmitir e nem contar para a igreja. Eu tô te mostrando algo, eu tô te dando visões divinas, né? Coisa de cima, ou até algum problema mesmo da igreja, que é para você ficar ciente daquilo. Então, ou seja, quem é amigo fala de coisas escondidas, peculiares, de coisas, particulares, de intimidade, entendeu? Então, o cristão tem que ter esse discernimento aí, falando, olha, e quando Deus está falando com ele sobre de uma forma, né, amigável e quando confidencial, e quando Deus está dizendo, olha, aqui é isso mesmo, tipo, entendeu? Olha, tanto é tão profundo isso, gente, que Jesus, quando Lázaro é ressuscitado, ele volta na casa da família. Sim. Ele volta. Então, prova essa amizade quando ele chora, prova essa amizade quando ele vai na casa e retorna para jantar lá na casa de Simão, que supostamente seria o marido de Marta. Então, eu acredito assim, que o recado que o Senhor está nos dando através deste bate-papo, tire a pedra, que é o impedimento do seu milagre. Presta atenção, não fica correndo atrás do milagre, porque o milagre já foi liberado, a ordem foi dada, tira a pedra. Talvez o que você fica tanto correndo atrás que numa barata tonta, já está liberado. É só tirar a pedra que o milagre já está acontecendo. E bispo, e assim, e quando se tira uma pedra, né? Ou seja, e pra gente receber milagre, irmãos, né? Milagres não se recebe de qualquer maneira, né? Milagre, irmão, tipo, para você receber milagre, primeiro você tem que receber transformação. E transformação de vida só acontece quando você tira a pedra. Né? Quando você tira a barreira, orgulho, né? Né? Quando você reconhece que você é dependente, irmão. Quando você chega na igreja, sabe, com espírito de girafa, de grandeza, irmão, não existe ninguém grande. Essa coisa de se achar grande, poderoso, eu tenho, eu posso, isso é tudo bobagem. Não existe ninguém grande. Todos nós, irmãos, somos mortais. Todos nós sentimos dor de cabeça, sentimos fome, sentimos frio. Nós estamos no mesmo plano. Quando o homem, tipo assim, o homem muitas vezes, na sua ignorância, ele pode achar que ele é grande, mas não é. Como o senhor falou daquele testemunho lá do dono do hospital, lá do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, na ótica humana, ele podia até pensar, né, poderoso, mas tipo assim, era apenas um pensamento. Porque como alguém pode ser poderoso se está limitado? Ou seja, o dinheiro não podia trazer a ele a ressurreição. Não podia. O milagre não estava atrelado às posses, não estava atrelado a isso. Então, era uma condição espiritual. E só quem é espiritual que pode fazer isso. Naquele caso que ele foi procurar a ajuda do bispo, o médico, né? Todos os paramédicos que estavam com seguranças, não pôde fazer.
eles eram autoridades na medicina. Sim. Mas o homem de Deus é autoridade espiritual. Então lá na igreja ele era igual a todo mundo. Ele é dono, empresário, doutor, mas na igreja ele é ovelha. Tá entendendo? E voltando sobre... Agora, bispo, aí você falando aqui, eu me lembrei do centurião de Cafarnaum. Este homem conhecia mais Jesus do que os discípulos. Exatamente. E olha que ele deve, por ele ser um centurião, ele deve ter investigado a vida toda de Jesus, o nascimento, a forma que ele cresceu, toda a história de Jesus. Talvez ele sabia mais da personalidade de Jesus do que os próprios discípulos. Sim. E entendia de autoridade. Porque ele era uma autoridade. A Kelly fez um comentário agora sobre isso. Ela falou que o Espírito Santo é o Consolador e Deus é a autoridade, né? Então, e Jesus é a graça. A graça. Né? Jesus é a graça. Então, queridos, para a gente finalizar, saiba de uma coisa: o milagre já está liberado. O milagre já anda com você. O milagre já foi até na sua casa. Oh, glória! O milagre está dentro da sua casa. O milagre anda com você. O milagre toma café com você. Agora, para que o milagre se concretize, tire essa pedra. Tire essa pedra. Tire aquilo que está, dividindo você entre a morte e a vida. Tire essa pedra que está impedindo você de viver o novo de Deus na sua vida. Não trate Jesus só como amigo, mas tenha ele como amigo e servo também. Tenha ele como servo e como amigo também. Tenha o espírito de Marta, é importante? Mas para cada tempo. A Bíblia diz que há tempo determinado para tudo. Tinha que ter o tempo dos bastidores, alguém tinha que cozinhar, alguém tinha que preparar o jantar, é verdade. Mas naquele contexto, a lição seria a prioridade, que era o que Maria estava ali. Ela entendeu isso. Espera lá, sabe lá quando Jesus vai voltar aqui? Vamos aproveitar a presença dele, vamos explorar a presença dele, vamos aprender. Eu acredito que Lázaro ficava olhando as duas e pensando: meu Deus do céu, essas minhas irmãs não aprenderam nada. Então Lázaro ficava olhando as duas. Ficava observando as duas. E nesse momento, quem é que está nos observando? O Espírito Santo. O Espírito Santo está observando a cada um de nós nesse momento, nos ajudando a tirar conclusões. Porque eu também não tenho razão. O senhor também não é razão de tudo. Não. Mas Deus está te usando, está me usando para orientar. Agora, quem vai ensinar essa pessoa a tirar proveito disso é o Espírito Santo que está com essa pessoa. Sim. Se ela vai questionar, ou se ela vai refletir, ou se ela vai obedecer. A gente nada mais somos do que o quê? Aquele que lança a flecha. Agora, quem vai direcionar ela e fazer ela chegar ao alvo é Jesus. É forte isso aí, né? Ou seja, o resultado, irmão, de tudo é Deus. E a única pessoa que pode retardar a sua bênção, o seu milagre, tudo aquilo que Deus tem para você, é você mesmo. Enquanto você estiver numa briga aí com Deus de... eu não vou deixar entrar, eu não vou ceder, eu não quero... Sabe, não, você está atrapalhando a si próprio. Olha só, Israel era para ter chegado em Canaã 11 dias de caminhada. 11 dias de caminhada, irmão. Mas a desobediência fez esses 11 dias se transformarem em 40 anos. Ou seja, quando alguém é rebelde, quando alguém fecha a porta, quando alguém coloca um cadeado, quando alguém deixa a pedra, não tira, quando alguém deixa a pedra, irmão, a sua caminhada só vai aumentar. Vai prolongar a dor, vai prolongar a saudade, porque enquanto não tirava a pedra, Lázaro estava morto. Enquanto não tirava a pedra, eles estavam com saudade, estavam em decomposição. Quando a pessoa não tira a pedra, a vida dela só apodrece. Aí você vai ver, olha só, aí você vai ver, a sua amiga vai casar, um marido bonito, com um bom emprego. Você vai ver a sua amiga sendo feliz na vida sentimental. Fulano comprou um carro. Fulano arrumou um emprego bom, tá ganhando bem. Olha, aprendendo, né? Fulano comprou uma casa bonita. Ou seja, irmão fulano de tal tá com uma vida abençoada. E a sua vida, por você não tirar a pedra, é todo dia a mesma coisa, a mesma rotina, a mesma reclamação, as mesmas murmuração, as mesmas lamúrias, entendeu? Nada muda, irmão.
para Deus fazer nas nossas vidas, nós temos que mudar primeiro. Ou seja, quem está esperando não é nós, é Deus. Tira essa pedra logo e viva o milagre do Senhor. Queridos, a gente quer agradecer. Que audiência maravilhosa. Muito obrigado. Cada um que está comentando aqui, muito obrigado. Olha, agora se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber mais notificações. Quero mandar um beijo, um abraço para o povo de Apucarana. Neste domingo estarei com vocês 9h30 da manhã, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. Domingo, 7 horas da noite, Mandaguari, Avenida Amazonas 2220. E dia 1º de abril, dia da verdade, nós teremos a primeira conferência FIRE. Conference Fire. Vai ser tremendo, vai ser algo poderoso. É a conferência de fogo. Pastor Silvio vai estar ministrando a palavra de Deus. E dia 8 de... E no dia 8 de... nós teremos um dia 9 de abril, a Santa Ceia da Excelência, unindo todas as igrejas internacionais Renovar. Deus abençoe você. Obrigado, presbítero. Que Deus palavra abençoe, pastor. poderosa. Continue nessa humildade, nessa sabedoria. Estamos juntos e da mesma forma, estamos gratos a Deus por essa oportunidade, por esse momento. Irmão, a minha vida a Mandaguari foi uma benção, porque eu estou fazendo coisas aqui que eu não fazia há muito tempo e estou muito feliz, irmão, muito contente. Agradeço o bispo, a recepção e por tudo que tem vivido aqui, viu? Deus abençoe os irmãos que emprestaram os seus ouvidos e o seu tempo para nos ouvir aqui. Que Deus abençoe a todos. Estreando o microfone novo. Beijo no coração, ficar com Deus, gente. Amém.